Pampa Debates. Oferecimento GBOX. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença. Use o app para gerenciar sua conta. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates recheado de estrelas, como sempre, né? Hoje temos colegas nossos aqui do programa retornando ao Pampa Debates, a começar pelo presidente da Uniodonto, Porto Alegre, meu querido amigo Júlio César Maciel. Prazer é nosso aqui, doutor Júlio. Prazer é nosso. Como é que está a situação para os dentistas do Rio Grande do Sul? Ou mais especificamente Porto Alegre, onde o senhor está afeto. E tem quantos associados hoje? Hoje nós somos 550 ativos. Cooperados ativos na Uniodonto. Nós tivemos desde o início do dia 17 de março, um decréscimo muito grande na assistência odontológica pelos nossos cooperados. Eu te diria assim, na primeira semana, 10%. Dentro de uma orientação, eu nunca acreditei numa determinação do não atendimento. Tá? Eu acho que é uma orientação, sempre desde o início, serviço essencial, né, saúde, uma orientação de como atender esses pacientes. Então, mas assim mesmo, na primeira semana nós tivemos uma assistência em torno de 10%, né? Na segunda semana aumentou um pouquinho, e hoje, o dado de ontem, 50% dos cooperados estão atendendo a quantidade de beneficiários que a gente tinha, que a gente vinha antes da crise. Tá? Então, hoje, 50%. Então, recuperou só 50%. Recuperou 50%. E qual é a previsão para que os outros 50% voltem a ser atendidos? Não se tem, Paulo. Não se tem. A gente tem estimulado. Também não é só o cooperado querer atender. Né? O beneficiário tem que procurar. E isso eu tenho sentido no meu consultório. Antes eu ia 4 dias na semana, eu tenho indo 1. Né? Então, realmente, houve uma olha a perda de demanda. Isso tudo, né? Felizmente, para a Uniodonto e para a Unimed deve ter sido a mesma coisa, nós tivemos muito poucos contratantes que entraram em contato com a Uniodonto para negociar, assim, pouquíssimos. Então, a nossa receita continua igual. O que nos diminuiu bastante foi o repasse para o cooperado. Né? Não, estou falando do cooperado. O repasse do cooperado, sim. Do cooperado, não é nada propriamente da cooperativa. O repasse do cooperado, sim, diminuiu bastante. Mas nós estamos tentando compensar com outras coisas. Né? Porque em 2019 nós tivemos um ano excepcional dentro da cooperativa. Foi o melhor ano dos 43 que é a Uniodonto, de existência da Uniodonto. Então a gente está, infelizmente nós não podemos realizar a AGO, né? Porque a crise nos proibiu, né, de realizar a AGO. Então foi prorrogada a AGO, a gente tem até o dia 30 de julho. Mas, deliberadamente, o nosso Conselho Executivo resolveu distribuir uma parte das sobras, agora em abril, né, e reservamos uma parte para ver o que vem pela frente aí. Então, a nossa situação econômico-financeira para o cooperado, e isso é uma coisa que a gente não vai deixar de forma alguma na mão, o nosso cooperado, o nosso colaborador e o nosso beneficiário. Tanto é que o nosso pronto atendimento 24 horas está atendendo como sempre. Maravilha. Todos nós temos superpoderes. E são em momentos de dificuldades que eles aparecem. Você pode não ver, mas sente. O poder da solidariedade você não vê, mas sente. Quando estende a mão devidamente lavada, é claro, o poder da solidariedade você não enxerga, mas sente. E sente quando tem a possibilidade de transmitir. O que nós não podemos transmitir é o coronavírus. E para isso é fundamental usar a máscara em todos os momentos. Você pode até não ver ou escutar a diferença, mas fará toda a diferença. Espero que você tenha mais do que ouvido, tenha entendido este recado, que é um recado da Rede Pampa e do Consulado da República Tcheca. E eu gostaria que o presidente Júlio Maciel, da nossa Uniodonto, colocasse a sua máscara aí, para que a gente... Nós já aprendemos, N vezes já presenciamos isso. Esta máscara, ela é fabricada
pela irmã. Como é o nome da sua irmã, meu cônsul da República Tcheca? Kátia. Fernando Lorenz. Kátia. Kátia. Dá um abraço a ela, parabéns. Olha aí, ó. Muito obrigado. Espetacular essa máscara. Ó. Que maravilha. Então fica este recado. As informações de como ser heróis, e os heróis usam máscaras, pelo heróis.pampa.com.br. Hoje nós estamos de cabeça para baixo, estamos de lá para cá, né, o doutor Fernando? Um pouquinho sobre a nossa campanha, Fernando. Então, Paulo, muito obrigado, é um prazer estar na companhia dos amigos nessa bancada importante do jornalismo gaúcho. Se tu me permites, Paulo, eu quero fazer uma parabenização muito sincera à Rede Pampa de Comunicações. O que nós observamos hoje na mídia é uma atitude consensual, que é o que o senhor está fazendo e que eu vou tomar a liberdade de fazê-la aqui também, porque, instigado pelo nosso querido Paulo, o mote dessa campanha que inspirou e foi adaptada e aceita aqui pela Rede Pampa de Comunicações como inspiração de uma campanha na República Tcheca, logo no início da pandemia. A República Tcheca tomou duas decisões cruciais e que fizeram com que os resultados e o esforço que hoje nós temos em vários países em buscar essas medidas de contenção entre acertos e erros, uma medida ela se mostrou extremamente eficaz e que à época ela não era muito comentada pelos organismos na área da saúde mundiais. Se vinculava muito à importância do uso da higiene rigorosa das mãos e se destacava também, Paulo, a questão do distanciamento social à época. A máscara era ainda incipiente, isso como orientação, o senhor como médico sabe a importância de uma simples máscara caseira. E aí, a República Tcheca, Paulo, e por isso eu quero fazer um agradecimento sincero à Rede Pampa, porque ela entra como um veículo formador de opinião e sensibilizando a população. Eu fico muito feliz hoje que no dia a dia que nós nos deslocamos, a gente vê realmente essa consciência das pessoas usando máscara. A adaptação da campanha de origem inspirada na República Tcheca, eu vou tomar a liberdade de colocar essa máscara, ela é muito simples. Já que o senhor está usando, eu protejo o senhor e o senhor me protege. Por que isso? Neste momento em que nós estamos falando, aqui corretamente, com distanciamento acordado e correto, nós podemos estar transmitindo micropartículas na nossa fala. Nós não sabemos quem de nós pode estar, por exemplo, assintomático. Então, esse simples ato, e é importante destacar, Paulo, que a República Tcheca tomou essa decisão no início, e isso ocorre em todos os países que não têm essa como uma cultura. Eles começam aquela brincadeira, por que você está usando máscara? Então, tecnicamente, no primeiro dia que as pessoas começaram a usar máscara na República Tcheca e teve uma grande envolvimento de toda a comunidade tcheca para produzir máscaras, porque faltavam máscaras industriais, então se começou a produzir máscaras caseiras, Paulo. E aí, neste momento, as pessoas começaram a pegar formadores de opinião como o Paulo e sensibilizá-los da importância da utilização e usando máscaras cada vez mais bonitinhas. Aquilo que no primeiro dia era ironizado por parte expressiva da população. Aquilo que era ironizado. Eu enxergo bem os teus óculos aí na máscara. Aquilo que era ironizado, finalizando, Paulo, no primeiro dia, em 3 dias, toda a população de 10 milhões e poucos de habitantes na República Tcheca começaram a usar porque houve efetivamente um compromisso e que não precisou, tem sim medidas que orientam e até podem vir a penalizar o não usuário da máscara. O presidente do Sindicato Médico está liberando vocês de usar máscara aqui no programa, tá? Tá. Já fez sinal. Presidente,
Prazer tê-lo aqui novamente no programa aí. Como Sua sempre. presença sempre é elucidativa para todos nós. Para mim não. Como é que o senhor viu agora o CRM, o nosso Conselho de Não foi É o CFM. O CFM, o Conselho Federal de Medicina, entregou ao presidente Bolsonaro a liberação para que os médicos possam, que era desnecessário, eu acho isso, né? Ou é necessário? O problema é o seguinte... Ou serve como orientação? Serve como orientação e uma certa Mas serve para dar uma liberação. força ao presidente. Eu prefiro despolitizar, eu sempre tenho feito esse trabalho no sentido de tentar despolitizar tratamentos cientificamente comprovados ou não. No caso, o problema da hidroxicloroquina foi justamente esse, ele foi politizado e aí surgiu, inclusive, tentativas de trabalho científico com sobredosagem que aumentaram, inclusive, o risco de mortalidade para os pacientes para provar que a hidroxicloroquina em dose errada aumenta a mortalidade. O que eu quero dizer vale para qualquer remédio, qualquer um, sem nenhuma exceção. Mas o certo é o seguinte... Até para a fosfetanolamina? É que esse não é remédio. Desculpe, aqui, mas o Marlon Santos, que ficou muito bravo comigo, por causa da fosfetanolamina, homenageou, deu a medalha Mérito Farroupilha para o inventor da fosfetanolamina, que nem foi ele o inventor, né? Mas tudo bem. Era usado em centros espíritas e por médios e tal, a fosfetanolamina. Mas eu acho que o importante é que está se reconhecendo a importância da relação médico-paciente e da orientação individual para o paciente, para que ele participe da escolha, o que é o ideal em termos de qualquer relação médico-paciente. E nesse aspecto, o CFM teve uma posição correta ao liberar, mesmo que todos nós saibamos que há ainda uma carência absoluta de ciência para a utilização da fosfetanolamina, da hidroxicloroquina, mas, de qualquer forma, a maioria dos especialistas tem utilizado. E é interessante, porque se a gente pegar as grandes autoridades em São Paulo do governo Dória, que eram contrárias à utilização, quando doentes fizeram uso. Portanto, a gente precisa sempre olhar isso com a cautela necessária. O Cairoli, quando sentiu um cansaço, procurou a Santa Casa lá de Alegrete, a primeira coisa que deram para ele foi o outro precursor, que é a azitromicina. Deram a azitromicina, mandaram ele para Porto Alegre, aqui, chegou aqui no Moinhos, o que aplicaram nele? Tenho certeza. Hidroxicloroquina. E para não perder o mote das máscaras, realmente é uma atitude muito importante, porque ela vem além. Eu acho que isso mudou muito para a população. Eu tenho muito orgulho da população como um todo, porque percebeu a mensagem e a gente tem visto nos atos comuns diários de evitar aquele excesso de contato, de manter um certo distanciamento social. A gente tem visto efetivamente uma ética respiratória semi-japonesa em países como o Brasil. Então, até o governador Eduardo Leite acreditou, ele não tinha acreditado no início. Estava preocupado com o descarte, onde é que eu vou descartar essas máscaras, enfim. Claro. Agora ele já Por outro lado, a utilizar. Como um ponto negativo, eu digo que o próprio governo federal normatizou isso, portanto não há um erro da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, mas a Prefeitura Municipal de Porto Alegre e a Secretaria Municipal de Saúde coloca como não obrigatória a utilização de máscaras dentro de equipes de saúde quando não atendendo pacientes suspeitos. E eu sou contrário a isso. Eu entendo isso do ponto de vista econômico. Há uma carência de EPIs e, portanto, para fazer a economia dos EPIs, eu entendo a importância disso. Sei também, e, portanto, não há nenhuma acusação formal à Prefeitura, à Secretaria Municipal de Saúde, de que isso está descrito pelo próprio Ministério da Saúde, mas eu não gosto quando se economiza em EPI para profissionais de saúde. Eu acho que se para a população é útil, para os profissionais de saúde que estão em contato direto com a população, mais ainda. Mudar hábitos para combater o coronavírus. Vamos junto nessa. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. Vamos reiterar aí o plano da Unimed. Eu o prazer de receber novamente aqui o nosso futuro presidente da FAMURS, meu querido amigo, prefeito. Eu não vou dizer que apesar de tudo, não vou falar no Costa Silva hoje. Hoje tá? não. Hoje não. Não, mas eu tinha te prometido que não ia falar e não vou falar, né? Costa Silva não falo mais aqui no programa. O meu querido amigo Maneco Hassen, que é o nosso
prefeito de Itaquari. Prazer. Aliás, isso aqui era um braço de Itaquari. Aqui já. Foi casar com a taquariense. Exatamente. Não, não é taquariense. Não? Não. Mas a família está morando toda lá. A lá. família e reside são- lá, mas eles são não são de lá. considerados Não. taquarienses. São cidadão Toda a taquariense história, já, né? exato, toda a O sogro história. é São cidadão. de onde que foram para lá? Cruz Alta. De Cruz Alta? Cruz Alta. É. Maravilha. Nossos amigos lá. É um prazer mais uma vez estar aqui contigo, com essa bancada e participando do teu programa, na expectativa do detalhamento do próximo decreto aí do governador, que prepara aí para nós uma Mas sinaleira. precisa ter o decreto do governador. Se o Supremo disse que vocês concorrem com o próprio governo federal para tomar as medidas que se fizerem necessárias, deu esse poder aos governadores e deu aos prefeitos. Por que esperar o governador? Porque a FAMURS e nós, municípios pequenos Porque e você médios... não tem estrutura, Não né? tem estrutura para tomar uma decisão tecnicamente sustentável num momento difícil como esse. Antigamente se esperava, agora, recentemente, o Mandetta, né? Vamos ver o que o Mandetta vai fazer, o Mandetta, e o Mandetta não saiu do placar. Ele era placar todos os dias. Tinha o placar das mortes, tinha o placar dos infectados, tinha o placar de tudo, né? E por isso é que agora a gente está nessa expectativa, né? Porque a ideia do governo, na teoria, parece muito boa, de incluir os números das regiões, dividir o estado em regiões, quais são as características de cada uma, quantos leitos tem, qual o número de contaminados, enfim, tudo aquilo que envolve este momento. Mas até em regiões é difícil, porque às vezes tu tem o rio dividindo, do lado de cá do rio uma coisa, do lado de lá do rio é outra. Na teoria, a fórmula que o governador está montando é justamente para suprir essas diferenças e dividir o estado em 7 regiões. A nossa dúvida é justamente como que vai se dar na prática este cálculo. Quais são os elementos que vão ser usados e, o mais importante, da sinaleira, né, do verde, laranja, o amarelo, laranja e vermelho, quais são as restrições em cada uma delas. Seu município está em que cor? A gente não sabe ainda porque os critérios não foram revelados de maneira detalhada. Quais são os números lá em Itaquari? Hoje nós temos 9 contaminados em Itaquari, um número elevado por conta do tamanho da nossa população. 4 já recuperados, né? E 5 hoje ativos, um caso grave. No Vale do Taquari nós temos uma situação diferenciada que acabou interferindo na contaminação do vale todo, que é uma empresa, um frigorífico de Lajeado, que tem quase 2.000 funcionários, que recebe funcionários da região toda e que acabou contaminando pessoas de vários municípios. Taquari, Bom Retiro, Teutônia, né? Lajeado, Tabaí, Paverama, né? Então que acabou levando pessoas contaminadas, enfim, para os municípios e acabou elevando o índice da nossa região. Por que isso acha que o seu elevado 9 comparado com a população? Com a população de Itaquari, população de 27 mil habitantes, e a proporção de contaminados dos outros municípios, né? Então, tu pega 9 contaminados hoje no Rio Grande do Sul, nós estamos, se eu não me engano, entre os 15 municípios com maior número de contaminação. E aí tu pega municípios aqui da região metropolitana, por exemplo, muito maiores em população e concentração de pessoas do que Itaquari, e não tem esse número de contaminados. Então, é uma equação difícil, né, da gente montar em cidades pequenas que nem a nossa, e obviamente com a proximidade com os outros municípios, as pessoas circulando entre as cidades, né? Então, o senhor está com meio 0,25% da população. É isso aí. Com 9. É isso aí. É um índice, comparando com o restante Vai do tirando estado. os curados, que tem que tirar agora, né? Sim, são 4 O senhor já está com... né? E por conta de dos 9 contaminados, 8 têm a mesma origem, a gente também consegue ter um monitoramento mais eficaz. A mesma origem é o né? frigorífico. É o frigorífico. A gente tem um monitoramento mais eficaz, porque aí tu sabe ainda de onde está vindo e consegue monitorar. E as medidas do governador, o senhor acha correta? Está achando correta, né? Porque ninguém pode dizer que são corretas. Sim, porque, até nem implantou ainda, né? Sim, eu acho que o Rio Grande do Sul, na sua totalidade, com seus erros, com os acertos que teve até aqui, acho que os números estão provando que até este momento a gente adotou atitudes corretas, né? De prevenção e de isolamento. Os números do Rio Grande do Sul ainda são números inferiores ao restante do Brasil, o número de mortes também inferior, né? O grande dilema nosso é justamente por ter iniciado antes, por ter feito o isolamento de maneira muito forte no início, até quando nós vamos conseguir aguentar isto, né? Nós vamos entrar no inverno agora, o próprio governador já tem a perspectiva de que os meses de junho e julho vão ser muito complicados, né? Vai aumentar os números, enfim, né? Então, até quando nós vamos aguentar? Esse é o grande dilema, e é o dilema que os prefeitos estão passando, enfim, é o dilema de todos nós, né? Até quando nós vamos aguentar? Comentava aqui da queda da receita nos dentistas, tem acontecido em todos os lugares. Então, até quando nós vamos aguentar? Então é um momento que a gente precisa ter muita paciência, muita tolerância, muito bom
vai ter um acordo entre todos para poder tomar decisões, vai ter opiniões divergentes, né? E eu acho que este é o momento que nós temos que ter muita tolerância e humildade, porque se, porventura, nós tomarmos uma medida que ali na frente se entenda exagerada, ou ao contrário, tomarmos uma medida que se entenda liberal demais, nós temos que ter humildade. Olha, a gente errou, vamos retomar aqui e começar de novo para a gente poder aprender juntos. A Vinhos do Mundo está atendendo pelo WhatsApp e pelo telefone fixo. Você garante seus vinhos sem sair de casa. Saiba mais sobre as opções de entrega. Confira as ofertas e os números disponíveis para falar com o vendedor da Vinhos do Mundo em www.vinhosdomundo.com.br e aproveite. Por falar em cooperado, meu caro presidente Júlio Maciel, a Unicred está chamando a atenção para a declaração do imposto de renda, que foi prorrogada até 30 de junho. Utilize o código 36 ao declarar 136 ao declarar o seu imposto de renda e receba a sua restituição com a gente. O informe de rendimento está disponível no app Unicred Mobile e Internet Banking para pessoas físicas e no Internet Banking para as pessoas jurídicas. Esta é a mensagem da nossa Unicred. A tradicional grife, viu, presidente Marcelo Matias, a tradicional grife de chocolates Copenhague, ela traz no mês da Páscoa muitos ovos exageradamente recheados. Crie histórias inesquecíveis e leve alegria para quem você mais ama. E leve alegria sem sair da sua casa. Presenteie aquele amigo que não abre mão dos maravilhosos chocolates Copenhague. Lá você ainda encontra uma variedade de ovos, 60% e 70% ovos com esta percentagem de cacau, língua de gato e o chocolate ao leite, que é espetacular. E tem muito mais para você se deliciar. Viu, meu presidente? Nosso presidente da FAMUR, já dá para chamar de presidente da FAMUR, o Dudu, que o Dudu já está entregando os pontos, tá? E ganhe 30% de desconto. E o frete é grátis para Porto Alegre. Você pode pedir pelo telefone e pelo WhatsApp. O número está aí na sua tela. 98-518-2786. 98-518-2786. Sim, é Porto Alegre, 51. A forma de pagamento pode ser até por depósito bancário, sem qualquer problema. E nós vamos agora ao quadro de saúde. Hoje o doutor Gilberto Schwartzman não está de novo. Ontem foi a doutora Lídia Luminotti. Hoje teremos o retorno da doutora Daniela Cornélio. Fale, doutora Daniela. Olá, eu sou a doutora Daniela Cornélio, médica mastologista do Instituto de Oncologia Kaplan. A pandemia relacionada ao coronavírus vem causando uma grande preocupação, devido à rápida disseminação do vírus e à gravidade observada, especialmente entre pessoas com saúde fragilizada. O grupo de maior risco são as pessoas com idade avançada ou com comorbidades, entre elas o câncer. Porém, o medo da infecção pelo vírus não pode levar as pessoas acometidas por câncer a interromper seus tratamentos. Nos casos mais brandos, é possível postergar alguns tratamentos para daqui a algumas semanas ou alguns meses sem maiores prejuízos ao paciente. E isso vem sido exaustivamente avaliado e discutido no meio científico, pesando riscos e benefícios. Porém, nos casos de progressão rápida, os tratamentos cirúrgicos e sistêmicos devem ser mantidos, tomando todos os cuidados preconizados pelas autoridades em saúde. Existem muitos hospitais e centros oncológicos livres de Covid em Porto Alegre, incluindo o Instituto Kaplan, onde os pacientes podem ser tratados com toda a segurança. Doutora Daniela, nós já estamos com saudades da doutora Daniela aqui no Pampa Debates. Mas, presidente e meus queridos amigos aí, o governo do Estado, em que fase está no seu planejamento de volta ao trabalho? Está adiantado, está atrasado? Como é que o senhor colocaria o nosso Rio Grande do Sul no momento? Olha, eu acho muito difícil fazer uma avaliação qualitativa quando a gente avalia que os dados que levaram ao que o Rio Grande do Sul e que os estados fizeram, e que a maioria dos países fizeram, ele tem um embasamento científico meramente marginal, ele não tem um embasamento científico tão grande. E ele é oriundo, e isso não é que me incomoda, mas pelo menos chama a atenção o fato de que o governador do estado
E uma reunião que participamos na segunda-feira, várias lideranças participam dessa reunião sequencialmente, o que é uma prova de que o governador é um democrata, ele se coloca a escutar opiniões distintas, e a isso eu faço questão de elogiá-lo. Ele cita como a base da conduta feita pelo Estado do Rio Grande do Sul o trabalho original do Imperial College de Londres. O problema é que esse trabalho é um trabalho que cientificamente já foi mais do que contestado e não tem valor. Então, eu tenho muita dificuldade em ter a certeza absoluta de se as condutas são as mais adequadas, considerando que a base do raciocínio se fez em cima de um trabalho que cientificamente é, no mínimo, extremamente discutível. Eu costumo dizer o seguinte, que quando a gente parte de uma premissa errada, pode até dar certo. Portanto, eu não posso dizer que a conduta do Estado está certa ou errada, mas mais frequentemente ela tende a ser errada. Então, nesse momento, eu tenho um pouco de medo de me posicionar, no sentido de que as posições são discutíveis. Nós temos médicos, e eu falo em nome dos médicos nesse aspecto, favoráveis ou contrários à conduta tomada pelos governos de uma maneira mais ampla. E, de qualquer forma, o que eu acho é que nós temos que deixar claro para a população que a base científica que está sendo utilizada para se fazer na grande maioria das coisas, e certamente, no meu entender, não inclui nem as máscaras, nem o distanciamento social, nem a ética respiratória, nem a utilização de EPI, essas são muito tranquilas, mas são de comprovação científica tênue. E como são de comprovação científica tênue, eu tenho muito medo das pessoas que têm certezas demais nesse momento. Eu acho mais tranquilo as pessoas que têm dúvidas do que as pessoas que têm certeza. E eu acho que eu tenho visto, especialmente na mídia, e especialmente referenciando ao MS ou ao Ministério da Saúde, pessoas com certeza demais. E até o próprio ministro... Mas tinha tanta gente certeza, fique em casa, não sai de casa, fique em casa, não sai de casa. Agora, para voltar, para mudar, mas as pessoas estão apeando do cavalo rapidinho, é impressionante. A gente percebe um movimento nas ruas maior, né? Estão arrumando saídas para nós mudar na saúde de não posição. paramos, né? Não paramos. E a gente percebe pelo trânsito. No início, parecia que estava se andando numa cidade vazia. E hoje o que a gente percebe é que já há um movimento maior, e me parece que seja basicamente uma luta do ser humano para buscar um pouco de liberdade, que em vários estados foi tolhida de maneira muito forte. Dá certo o governador, né, nesse momento, nessa fase atual do coronavírus? Eu posso fazer uma pergunta para o Marcelo? Pode fazer o que quiser. Marcelo, tocasse, eu acho que num ponto interessante, assim, a carência de informações científicas que se tem, de base científica que se tem. Isso aí foi que deu... Será que esse seria o pontapé inicial para dar toda essa politização, porque essa crise foi muito politizada, tá? E muito na mídia. Tá? Tem um jogo de mídia muito grande em cima disso aí. Tu acha que foi essa carência mídia, de informação? Tem parte da mídia que tem torcida. Sim. Tem parte da mídia que torce para degringolar tudo, que o coronavírus vença, tem, claro, para atingir, obviamente, segmentos políticos, né? Tem parte da mídia defendendo o presidente da República e sua abertura, tem parte da mídia que era Mandetta, tem parte da mídia que era Bolsonaro, então foi um jogo de interesse Mas a gente completo. sabe, Paulo Sérgio, que quando abre uma lacuna... Mas não é a mídia, tá. Em todos os setores. Quando não se ocupa o espaço, vem alguém e ocupa. É isso que eu quero perguntar para o Marcelo, que é um sindicalista que tem muito mais contato profissional com os médicos. Essa lacuna foi deixada pelo esse espaço científico que deveria ter sido ocupado foi ocupado pela política e pela mídia? Não, eu acho que foi pior do que isso. Eu acho que a Organização Mundial da Saúde politizou um vírus quando deveria tratá-lo como ciência. E a Organização Mundial da Saúde teve uma ação decisiva em metade dos erros e contribuiu diretamente com a difusão dessa pandemia pelo mundo inteiro. A Organização Mundial de Saúde tem uma posição ciclotímica com relação ao vírus. Eles, num determinado momento, disseram que não existia, depois disseram que existia e não era contagioso, depois passou a ser contagioso, depois passou a ser contagioso e não ter risco, depois passou a ter risco, depois passou a ser favorável à máscara, contra a máscara, daqui a pouco proibia as pessoas de andar na rua. E as duas últimas da Organização Mundial da Saúde foi que, na verdade, não era na rua que se pegava dentro de casa e, portanto, tinha que pegar alguém de dentro de casa, pegar, digamos assim, minha filha e levar para um lugar tranquilo para se afastar de mim. Até parece que eu ia deixar isso. E depois dessa eles disseram que, na verdade, só os países ricos têm que fazer a quarentena e o resto não precisa. Portanto,
Quando eu embaso todo... Só os ricos, né? É só basicamente Porque isso. os pobres, os miseráveis, não têm a mínima condição de fazer quarentena. Não, mas eles vão ser isso, eu afirmo aqui, e posso ser cobrado sem qualquer problema, e não é uma questão de ser sindicalista ou ser médico ou qualquer coisa. Os pobres vão ser quem mais vão pagar por essa crise toda. Porque os governos vão quebrar, a rede social vai quebrar e eles vão ficar sem assistência. Quando eu tenho uma preocupação com os hospitais, nós temos uma situação ímpar na história do mundo, onde a gente pega todos os recursos nacionais e joga na saúde. E os hospitais vão quebrar. Isso é inacreditável, mas é o que está acontecendo. Quando a gente vê nessas reuniões e a gente vê os presidentes das associações hospitalares, eles simplesmente dizem o seguinte: olha, o meu hospital está falindo, porque o SUS... O Hospital Fátima de Novo Hamburgo, ele demitiu 170 pessoas. Sim. Numa crise dessa, imaginar que o hospital está demitindo pessoas que têm que assistir à saúde, Exatamente. É algo incompreensível. Se tu me permites, Paulo, pegando carona na manifestação do Dr. Marcelo, eu recebi agora, eu sou conselheiro do Sindicato dos Hospitais de Porto Alegre, do Sindiosp, e recebi agora do presidente da Federação dos Hospitais, que passados 45 dias do Covid no Rio Grande do Sul... Quem é o presidente? Cláudio Algaia. No comitê de crise com o governador foi sugerido por parte da FEOSul, a partir do conhecimento que temos hoje do comportamento do vírus, da estruturação do sistema de saúde gaúcho e da disponibilização do que está ocorrendo de novos leitos CTI, a FEOSul propôs, junto com outras entidades, ao governador, a imediata liberação da realização de consultas e de procedimentos diagnósticos e terapêuticos, inclusive cirurgias eletivas em todas as 7 macro-regiões de saúde. Na proposta estabelecem 3 condições, Paulo, aproveitando o teu programa e a ótima audiência. Eu fico muito feliz com isso. O uso de máscaras comunitárias caseiras para os pacientes e seus acompanhantes. Isso é uma manifestação das federações que representam os hospitais em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul. A manutenção da restrição de alguns procedimentos seletivos de alto risco que demandem uso de ETI, ou seja, se prevê, doutor, a preocupação com procedimentos que podem ter ocupação das UTIs, evitar-se a realização desses procedimentos. Então, o senhor sabe, como médico, tem alguns procedimentos que levam à utilização da CTI pós-operatória. Então, evita-se isso para não sobrecarregar mais o sistema por conta do coronavírus. E o último, Paulo, a suspensão pontual e por tempo determinado da liberação quando o uso das CTIs e UTIs em uma das macro-regiões alcançar ou superar 90% da taxa de ocupação. Aonde eu quero chegar, e tomando a liberdade e agradecendo a oportunidade de citar isso como uma iniciativa dos representantes hospitalares do Rio Grande do Sul em propor isso ao governador. Parabéns. Entre acertos e erros, que todos os países certamente estão sendo acometidos de acertos e erros, tomar decisões técnicas, e acho que todos concordam nessa bancada que isso é uma orientação técnica. Uma orientação técnica, né, doutora? Não precisa vir envolta de muito cientificismo, ela pode ser uma orientação científica técnica, objetiva, pragmática e que leva aos detentores da decisão pública a uma tomada de decisão. Perfeito. Bom. Faço a gentileza de perguntar ao prefeito de Taquari se ele conhece a empresa que alugou a ambulância ao pessoal do Nordeste. Ernie Klasman está perguntando. Qual é o nome da empresa? Eu não sei. Eu também não. Está perguntando se conhece. Tem que perguntar o Não nome, conhece? aí a gente pode responder. Não conhece, então? Não sei. Tem que dizer o nome. Pede para ele nos mandar aí o nome. Ô, Klasman, manda o nome aí. Manda o nome, Sérgio. saber se... Não, aí não. Os caras também, eu vou te contar, tem uns idiotas, tipo. Como tem gente idiota, né? É uma coisa impressionante, né? Eles... nem vou dizer o que eu penso dessa gente. Tu não está te referindo ao artigo do Lênio?
Quem? O artigo do Lênio sobre idiota. Não, mas eu disse para ele, todo gênio acha que todo o resto é idiota. Todo gênio acha que todo o resto é idiota, entendeu? Mesmo que o outro seja gênio, mas ele se acha mais gênio que o gênio, então os outros todos são idiotas. Boa noite, Paulo Sérgio. Aliás, o gênio Lênio tem que voltar pro programa, tá lá enclausurado em casa, tá louco? Boa noite, Paulo Sérgio. O Tribunal de Justiça deveria determinar a Globo para parar de transmitir o Jornal Nacional cenas de caixões e cadáveres em câmeras frias, visto que neste horário há muitas crianças assistindo televisão. Um grande abraço e parabéns pelo programa. Luiz Olavo Pereira. Ué, liberdade constitucional. Eu sou favorável à liberdade de imprensa. Agora significa, Luiz Olavo, que tu está vendo aí o Jornal Nacional. É só mudar. Quantos canais tem hoje aí para assistir? Nossa. Além da Rede Pampa, é claro. Eu te indicaria assistir a Rede Pampa, tu vai ganhar dinheiro aí. Mas, enfim. E agora virou falar em crise midiática também que nós estamos vivendo, é uma crise de opção política. Tá? Na realidade é isso que nós estamos vivendo. Né? E todos esperávamos que a CNN viesse para um tipo de equilíbrio que não aconteceu. Aqui é o Carlos Braga, boa noite. E a criolina funciona ou não funciona? PS, sou aquele que fez o Luciano Davan tirar o chapéu no seu programa. Paulo Sérgio, um abraço a todos. A criolina, essa é do meu tempo de guri. Como o lisoforme foi ressuscitado agora. Lógico. Quaternário de amônio, tem usado em casa. Nós aqui, toda a higienização é feita com lisoforme aqui. Agora, eu quero colocar uma situação para vocês. A gente sabe que não tem país, o Japão se preparou para os terremotos. Daqui a pouco vem um maremoto no Japão e acaba destruindo uma usina de energia nuclear. Tá? Um problema sério. Ninguém está preparado para efeitos da natureza desse tamanho do coronavírus. Ninguém está preparado. Mas minimamente deveríamos estar preparados. O Brasil, por exemplo, se desqualificou na saúde, se desqualificou na segurança. O Brasil veio, governo após governo, né, com processo de corrupção, que tiraram dinheiro da saúde, tiraram da segurança, tiraram das estradas, processo de incompetência. Realizamos uma Copa sem poder fazer Copa do Mundo, sem poder fazer Jogos Olímpicos. Eu não estou dizendo isso agora, eu disse desde o primeiro momento. Fui inteiramente e frontalmente contra a Copa do Mundo. Alguns aplaudiram. Nosso presidente Lula fez festa, confraternizou com o Sérgio Cabral. Foi uma loucura. Mas a Copa não se faz com hospitais, né? Mas o Brasil é um país pobre, não tem condições de fazer um grande evento como esse. Ronaldinho, você lembra disso? Que a Copa não se faz com hospitais, se faz com estádios. Com estádios, sim. O Ronaldinho, esse fenômeno disse isso. O fenômeno, né? Exatamente. O fenômeno disse isso. Então, meus amigos, a estrutura atual do Brasil da saúde, ela é depauperada exatamente por isso, por um derrame de dinheiro em outras coisas. Independente, eu estou dizendo, Sarney fez um péssimo governo. Manaus que o diga, né? Todos, governo, desmandos após desmandos. E aí chegamos nesse momento. E não faz muito, acho que eu comentei aqui isso outro dia, não faz muito se aprovou uma PEC que retirou 22 bilhões do orçamento da saúde, né? E que agora está fazendo falta. E nesse cenário todo, especialmente da ausência de um padrão de cientificidade, de um método que tenha dado certo em algum lugar, vocês imaginem, e faço a proporção minha, numa cidade pequena, para o governador e de outros estados, ou prefeito da capital, vocês imaginem a cabeça de um administrador que tem que, neste momento, sem saber se vai acertar, ou sem ter um modelo para copiar, sem ter como se justificar, para tomar uma decisão num momento que nem esse. Né? Por Mas isso, modelo tem, né? Tem modelos, mas que nenhum deles está comprovadamente ter dado certo. O modelo da China veio até os Estados Unidos. Não, mas todos os países... E nós estamos falando do Brasil, olha os Estados Unidos, olha o que é Nova York. Todos os países que tomaram decisões capitais, todos eles, em algum momento, abriram, fecharam mais, ou fizeram algo a mais ou a menos, e todos estão sofrendo demais. Tu não tem um modelo que em algum lugar tenha dado super certo. E aí, nesses países que a população tem disciplina maior do que o nosso, que tem educação superior à nossa, não deu certo. Imagina nós fazer isso aqui, que uma coisa que é consenso entre todos, aqueles que querem fechar e aqueles que querem abrir, tem algo que é consenso. A postura individual de cada um é fundamental. Né? No cumprir o regramento de higiene, etc, etc. Né? E hoje esta é a maior dificuldade nos municípios. Todos os prefeitos, independente da posição de abrir mais ou fechar menos... Lá proibido de andar na orla lá em Itaquari? Na orla do rio, sim.
Conhece a área de camping lá, não? Lá na beira do rio Taquari? Não pode andar na orla lá em Taquari? Não é que não também? pode andar, nós fechamos para a entrada de veículos. Caminhando pode. Pode. Pro veículo sim, porque estava dando Parabéns. aglomeração, especialmente à noite, agorizada. Não, aqui teve praia que fecharam, a praia cercaram a praia, botaram brita nas entradas, não podia circular na beira da praia. Não, lá de veículos. Aí um carro da brigada passando, olha, se afaste da praia, vá para casa, se afaste da praia. E só tinha gaivotas na beira da praia. Esse aspecto que o senhor destaca, a questão do aculturamento da comunidade, eu mais uma vez reforço a importância dessa evento e campanha por conta da Rede Pampa. Ele não se restringe ao momento do coronavírus. O senhor, como prefeito, seguramente, em dado momento, vai começar a abrandar determinadas decisões, enfim. A ideia da utilização da máscara, que é muito presente em vários países que já se aculturaram, normalmente os países orientais já têm isso como uma prática, e quem atua na área da saúde sabe muito bem isso, ela não é só por conta do Covid-19. Nós vamos entrar agora num período, além da manutenção do Covid, que deve permanecer muitos meses ainda sobre alvo de atenção de todos nós, mas nós vamos entrar na questão do frio. E uma simples, entre aspas, gripe, ela é um respeito cultural, eu usar uma máscara estando resfriado para que eu não transmita essa carga viral para o meu próximo. Então, acho que esse aspecto, entre tudo que nós estamos descobrindo, entre acertos e erros, tem um aspecto que são coisas muito básicas, né, doutor? Lavar as mãos. Um relativo distanciamento social, e em dado momento, que bom que possamos nos aproximar, mas nesse momento é necessário por uma questão de orientação. Eu já estou com metade da minha mão, tanto que eu lavei. Isso, e o uso da máscara. Eu lavei mais as mãos nesse mês aqui da minha vida inteira. E, Paulo, e o uso da máscara, ou seja, aquela contradição que o senhor estava do início, informações desencontradas, não é para usar máscara, porque... Bom, eu acho que hoje está muito claro o que é preconizado mundialmente, não se tem mais dúvida. E nós temos um problema que eu acho que é importante a população nos ouvir, que vários governos, isso não aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, mas se a gente olhar em São Paulo, especialmente no Rio de Janeiro, isso aí atingiu graus de fascismo, que é o seguinte, o indivíduo vai para a beira da praia, ontem, por exemplo... São Paulo tem fascismo? Claramente. O governador não é uma pessoa espetacular. Ontem, por exemplo, duas mães e duas crianças que foram nadar no Rio de Janeiro, que fazem parte da equipe de natação do Fluminense, saíram no camburão. Mas claro que é supostamente porque ir nadar na beira da praia passa o Covid. Eu quero saber cadê o trabalho científico que mostra que em beira de praia ou sentado numa cadeira de parque, como aconteceu em Londrina, ou como em qualquer lugar, São Paulo aconteceu isso. Eu quero saber bateram na senhora? Bateram? Em Goiás algemaram uma pessoa. Eu quero saber qual o trabalho científico que justifica isso. Porque eu realmente gostaria de saber qual é o vírus cuja transmissão é maior na beira da praia do que num ambiente fechado. Eu preciso saber qual é esse vírus, porque eu desconheço esse. E o que acontece? Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que nós ainda vamos, e eu vou falar aqui em público para ser cobrado depois. Hoje nós temos o Covid, amanhã nós vamos ter o Covidão. Podem ter certeza, já tem provas claríssimas de sobrefaturamento em materiais de saúde, porque faltou investimento prévio, e agora tem sim evidências claras de desvios em vários locais do país. E de novo eu vou tirar o Rio Grande do Sul, porque no Rio Grande do Sul eu não tenho essa informação. Mas a gente tem essa informação de Manaus, que é onde está tendo uma crise gravíssima, há vários locais, por exemplo, no Rio de Janeiro. Acho gozado o Arthur Virgílio acusando o governo federal. O prefeito acusando o governo federal. É um absurdo que o Arthur Virgílio está fazendo. Então nós vamos ainda ter, pela ausência de processo licitatório, com um processo licitatório, nós já tivemos o Petrolão. Imagina sem processo licitatório o que vai acontecer. E é assim, amanhã, hoje, os meus médicos que estão na linha de frente, atendendo as pessoas, colocando a sua saúde em risco, os próprios governantes vão dizer o seguinte: olha, sinto muito, o faturamento caiu, nós estamos devendo e vamos atrasar o seu salário. Portanto, é agora a hora de a gente fazer a denúncia, porque amanhã eles vão querer parcelar ou atrasar o salário dos médicos que hoje estão na linha de frente. E hoje estão recebendo, porque afinal de contas,
eles são importantes. Então, eu sempre imagino a cena de nós médicos atendendo na linha de frente hoje e amanhã tendo aquela imagem típica do soldado pós-guerra do Vietnã pedindo esmola no chão porque o governo abandonou. Não é isso, os médicos não vão pedir esmola no chão, mas a imagem de que hoje nós estamos sendo utilizados e amanhã nós vamos ficar com o nosso salário atrasado porque os governos não vão ter recurso, porque caiu o faturamento, pode acontecer. Vou ficar muito feliz se eu estiver errado, mas se eu estiver certo, eu virei ser convidado aqui no teu programa, criticar aqueles que defenderam a queda do faturamento para depois economizar justamente naqueles que fazem o atendimento. Rafael hoje, Fonseca, lá de Cruz Alta, da sua terra lá. Todos cruzaltenses ou é sua esposa? É só a esposa. É a sua esposa, a família dela. Eu sou do... Boa tarde. Em 15 dias voltaremos ao normal. Com racionalidade, o ministro Nelson Teich conduzirá o Brasil de volta ao rumo do desenvolvimento. Com racionalidade, conhecimento e austeridade. Veremos esta verdade. O Rafael Fonseca, lá de Cruz Alta. Boa noite, Paulo Sérgio. Este isolamento só postergou o tal pico. Não perceberam que o clima até aqui está ótimo. Ruim é cair novamente com efeito rebote em junho ou julho, como em todos os anos. Não teria sido melhor as pessoas doentes em março e abril, quando os hospitais estavam vazios? Ficar doente agora, o que ficar doente lá é no inverno? Penso que a essa altura muitos já estariam imunizados, mas agora sim, vão todos sem anticorpos e debilitados, emocionalmente lotar os hospitais no inverno. A Paula Lopes está dizendo isso. Posso fazer um comentário sobre isso, Paulo? Não só este período do dia 15 de março, 17, 20, até hoje, ele viabilizou para o Rio Grande do Sul, esse intervalo de pouca contaminação, ele viabilizou para o Rio Grande do Sul, para vários municípios e para o Estado, qualificar diversas áreas na nossa saúde. Vou pegar o exemplo lá de Taquari, nosso hospital, um hospital pequeno, que neste período viabilizou nós construir 10 leitos de isolamento com equipamentos de UTI, comprar um tomógrafo, semana que vem tudo funcionando. Nós vamos ter espaço lá para atender bem 10 pessoas, tomara que não precise, enfim, mas é algo que também vai ficar para a posteridade da cidade. No Hospital Bruno Borne, em Lajeado, foi ampliado os leitos de UTI. Canoas, eu sei que está fazendo um hospital de campanha ampliando leito aqui. Então, enfim, se nós tivéssemos este pico, a contaminação de hoje fosse há 30 dias atrás, talvez a gente não conseguisse fazer esse preparo e talvez iria colapsar e aí sim nós não ia conseguir controlar. Então, por isso que eu acho que nosso papel agora é avaliar o futuro. O passado, nós temos que dizer que deu certo, fomos vitoriosos e agora avançar econômica e socialmente. Por falar em legado, cada vez que eu falo em legado, me dá bolinha, tia. Me dá uma alergia bárbara. Eu fico procurando o legado da Copa. Onde é que tem legado da Copa? Aqui em Porto Alegre, o viaduto aqui, como é que chama? Abdias do Nascimento, senador Abdias do Nascimento, que alguns chamam de Mazembe. Infelizmente. O senhor é colorado, né? Eu também. Paulo Sérgio, boa noite. Meu bisavô, Richard Sediachek, migrou da cidade de Brix, hoje Most, na República Tcheca, para o Brasil. Um grande abraço, senhor Lawrence. Incrível a diversidade étnica desse nosso país. Abraços, Fernando Zanin. E nós vamos agora com Gimo, qualidade comprovada, e Casa Valduga, o ponto final. Ponto final. Oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Já que falamos em República Tcheca, já falamos aqui nos antepassados do Fernando, seu bisavô que veio de lá, seu ponto final, meu caríssimo Fernando Lores, nosso cônsul. Então, nosso Paulo, cônsul da República Tcheca. Mais uma vez, muito obrigado à companhia de todos os amigos. Quero agradecer a manifestação do senhor Fernando, meu xará, Fernando Zanin, e muito me orgulha a trajetória do meu bisavô, que eu acredito o convite a hoje realizar e representar a República Tcheca no estado do Rio Grande do Sul, Francisco Valdomiro Lawrence. Vem de lá, senhor Fernando, essa inspiração que a Rede Pampa promove, estimula ao conhecimento de toda a comunidade rio-grandense. Então, eu quero, mais uma vez, solidariamente e como gaúcho, apresentar isso como uma atitude de herói. Os heróis usam máscara.
E esta percepção, por conta da agência PFC, demonstra a importância que é nós criarmos hábitos corretos neste momento de tanta incompreensão, dúvidas, opiniões divergentes, enfim. Aquilo que é convergente, aquilo que é aceito, não só cientificamente, mas aceito, correto por princípio, ele deve sim se tornar uma prática das comunidades. Muito obrigado. A continência vai? Então, Paulo, eu queria, aproveitando aqui o teu programa, dizer que a minha esposa, duas grandes mulheres na minha vida, minha esposa está de aniversário amanhã, e nos dias de hoje a comemoração fica restrita. E a outra grande mulher da minha vida, minha mãe, está de aniversário dia 26, a mãe da Kátia, que produz as máscaras. Os touros como eu. Então, tô taurino aqui, hein? Eu tô tomando, eu sei que você também está. Roberto Carlos escapou ali de ser taurino. Então, tô tomando a liberdade no teu programa de abrir esse espaço gentil de manifestação a essas duas mulheres da minha vida. Antes de dar a tua lençometria aqui da nossa Centro Erótica, eu vou dar para ti para garantir o verde. Tu gosta tanto do verde oliva? Maneco, assim. Já vou deixar o teu aqui, só tem mais vai deixar verde separado. Amarelinho. Não, vou já já vai me deixar para não perder. Para garantir, daqui a pouco eles assumem todos verdes aqui, tu não ganha o teu. É grande. Marcelo, muito obrigado aí, meu caro amigo Maneco aí. Desculpe as brincadeiras aí. Falar sério sobre o assunto, já falei bastante contigo. E agora na brincadeira. A gente brinca contigo aí. Até porque nos tornamos amigos em função de tudo isso. Mas depois que mudaram o nome lá da sala Castelo Branco, a sala da Arena, lá na Assembleia Legislativa, Assembleia Legislativa, né? Mudaram o nome. Eu até agora estou meio que concordando com o Pedro Ruas, né? Bom, o presidente. Eu gostaria novamente de agradecer, é sempre um prazer, isso aqui é um grande momento da semana, quando a gente consegue ficar entre amigos, conversando em altíssimo nível, podendo falar daquilo que eu gosto, que é o assunto saúde. Houve um momento que a gente vinha aqui e conversava sobre política geral, e hoje se transformou a saúde a questão mais importante. Eu insisto em dizer que, independente de termos uma ciência precisa sobre o assunto corona, os médicos estão na linha de frente, o sindicato segue aberto 24 horas, de maneira remota. Nós estamos começando a planejar a nossa reabertura de portas, porque vamos depender da decisão do governo do estado para tanto, mas temos uma equipe enorme trabalhando em nome dos médicos e em nome da saúde da população. E, portanto, a gente quer cumprimentar, e eu já vou antecipar, mandando a minha continência, para os médicos que hoje estão na linha de frente, muitos deles sem os EPIs adequados, e que estão atendendo as pessoas da melhor maneira possível, dentro de toda essa dificuldade que se criou, e de alguma forma também aos nossos colegas todos de equipes de saúde, porque eles estão enfrentando a mesma dificuldade que nós, com certeza. Amarelinho ou verdinho? Pode ser um amarelinho, eu já tenho verdinho. Amarelinho teu, Fernando. Paulo, aceito a tua escolha. Hein? Aceito a tua escolha. Então vamos deixar o doutor Júlio definir amarelo ou verde? Amarelo. Amarelo, eu já então tenho. Tá, então vai o verde. Obrigado. Então, vai o amarelinho lá. Muito obrigado. E é bom. É bom, né? Doutor, olha. Meu prefeito, Maneco Hansen. Eu quero finalizar aqui fazendo contraponto. O pronúncio do teu nome é Hassen. Hassen. Hassen, H-A-S-S-N. Que dá uma tendência de falar Hassen. Isso. Hassen de Jesus. Eu quero fazer aqui uma referência, pegando a deixa ali dos colegas. Pela primeira vez que eu tenho conhecimento, o Tribunal de Contas do Estado e a FAMURS já estão na segunda edição de uma cartilha preventiva para este momento dos municípios aqui no Rio Grande do Sul. O que nós fizemos, né? E o Tribunal de Contas aceitou, e o Tribunal de Contas normalmente fiscaliza. E agora, por conta dessa situação, nós elaboramos uma série de questionamentos para orientar os prefeitos. E o tribunal respondeu de maneira preventiva. Disse, olha, se nós quiser fazer assim, o tribunal disse, não, faz assim, que aí tu não vai. Antigamente era um pecado. Eles que se virem. Se pisar na bola, nós vamos punir. Então, essas duas cartilhas, a outra está saindo até amanhã, já é a segunda, e se precisar, vamos fazer uma terceira, também já é nesse sentido da preocupação da FAMURS, do próprio tribunal, de orientar
porque muitas vezes os erros são involuntários, né? E orientar, enfim, ter um método para este momento que a gente acha de muita dificuldade dos prefeitos, tem que tomar decisões rápidas, ágeis, e nada melhor do que a prevenção para fazer isso. E eu quero me solidarizar contigo, da continência. Eu estou convivendo com isso dia a dia lá em Taquari, agora mais do que nunca, dos profissionais de saúde. Né? Nestes momentos de crise é que a gente já sabia da importância das pessoas, mas agora vê o empenho, a dedicação e o amor que eles têm pela profissão de estar se expondo com todo o risco né, de um momento como esse, e que não fogem à raia, estão na linha de frente, ajudando, orientando. Então, os profissionais de saúde, fica aí os nossos parabéns, a partir dos nossos lá de Taquari, que se estendam para todo o estado. Em meio a tanta desolação apitada, permitam-me de bom humor, há um mês atrás, se alguém se aproximasse da nossa casa com a máscara, chamaríamos a polícia ou fugiríamos. Hoje, imperativo, se estiver sem, a gente foge. Ironia da vida. Jorge Boswelder, lá de Erechim. Presidente Júlio Maciel. Meu ponto final vai para os nossos colaboradores e para os nossos cooperados, pela paciência e pelo profissionalismo que eles estão atuando nessa crise. Eu acho que nós estamos, todos os funcionários, nós estamos trabalhando remoto, 100% remoto. Não se deixa de fazer reunião nenhuma toda semana, a gente faz remotamente. Então, eu quero parabenizá-los assim pelo profissionalismo que tem tido todos os nossos profissionais, tanto colaboradores como cooperados. Tá? A minha continência, tá? Eu não vou plagiar o Fernando. Tá? E ela disse assim, eu duvido que tu diga. Mas eu disse, eu vou fazer. Eles que estão fazendo de média aqui. Mas tem motivo. Fazer média com as próprias mulheres. Agora não me lembro quem fez aqui uma média. Mandou um beijo para ex-sogra. Mas tem sogra atual? Tem. Tu não vai mandar para ela? Tá bom, já que falasse, vai para ela também. Eu tenho motivo de sobra, Paulo. Tá? Porque ela é uma profissional de saúde, está na linha de frente, lá no Hospital de Clínicas, né? E terça-feira agora nós fizemos 29 anos de convivência. Oh, maravilha, hein? Então não tem como não dar uma continência para uma esposa por um ano. que me acompanha Paulo, todo esse tempo. Se tu me permite, essas manifestações espontâneas, tomando a liberdade, elas são muito significativas nos dias atuais. Ou seja, a gente percebe as pessoas muito mais, tu como grande jornalista, sensíveis, ou seja, fazer um reconhecimento diante de tantas incertezas. Então, eu só queria tomar a liberdade de aderir à sua manifestação e dar um grande reconhecimento da minha parte também aos quase 50 colaboradores do Grupo de Glaser, que hoje atuam de maneira muito intensa. Agora deixa ele terminar a continência, você está fazendo uma continência da esposa, tu atalhou no meio da continência. Não, mas eu estou reforçando tranquilamente permissível, tá? E assim, ó, a Maide, que é o nome da minha esposa, ela é farmacêutica. Qual é o nome dela? Maide. Maide? Ela é farmacêutica há 30 anos no Hospital de Clínicas, e ela é de uma solidariedade com os pacientes. Hoje ela trabalha na oncologia, né, na farmácia oncológica, e ela tem, assim, uma dedicação muito grande. Maravilha. Tá? Então, ela criou vários... ela tem um Instagram, não chega a ser uma ONG, mas é uma hashtag #UmaAjuda3, tá? Que ela faz ela bolou um creme para síndrome de mão e pés para os pacientes com câncer de mama, que usam a capecitabina. Sim, é isso? perfeitamente. Então, racha mão e pé, ela criou uma forma de... E ela faz bolsas de crochê. Que fantástico. Ela, em um ano, ela fez, eu acho que perto de 1000 bolsas de crochê. Uma ajuda 3, porque com uma bolsa, ela tira o valor do material, ela consegue fazer 3 tubos de creme. Hoje eu estou me emocionando aqui. E ela entrega isso aí. E agora, com o Covid, ela tem feito uma ajuda uma máscara. Olha... Ela compra um creme. Bonitinha essa tua. É feita por ela. Passa os fins de semana fazendo. Eu mandei ele fazendo, estou fazendo. Então não tem como não mandar uma continência para ela. Lá na Centro Erótica. Lá na Centro Erótica, quem vai para a máquina fazer é o Alexandre Lau, ele que faz. Mostra dele aí. Ele que faz. Não. A máscara. A minha máscara. Não, essa é tua máscara da Centro Erótica. Centro Erótica. Mostra a Centro Erótica aí, ó. Que o Alexandre Lau faz. Isso é ele mesmo que faz. Essa aqui foi a Kátia que fez, Paulo. Essa foi a Kátia? Essa foi a Kátia.
Pô, mas vem cá, mas ele me disse que era ele, eu mesmo estou fazendo as minhas máscaras. Mas seguramente muitos estão fazendo. Pô, o Alexandre Lau, a irmã dele que fez, tu disse que foi. Ô, Alexandre Lau. Mas tá bonita a máscara, viu, Alexandre? Parabéns, então. Eu não sabia que era tua irmã, não disse. Eu tô crente que é ele mesmo. Eu estou vendo que eu sou um ingênuo mesmo. Boa noite, Paulo Sérgio. O prefeito Taquari está torcendo pelo coronavírus. Seria bom ele ouvir opiniões de não políticos, sim, de médicos, infectologistas. Exemplo, Osmar Terra, que ele não ouviu e nem quer ouvir. O doutor Matias, que se encontra na bancada. Obrigado, Niura Santana. E dá até o telefone dela aqui. Não, pelo nome não estou lembrando, mas a gente escuta muita gente. Mas nas decisões tem seguido a linha do governo do Estado. Justamente pelos motivos que já elenquei, né? E olha que discordo do Eduardo Leite em muita coisa. Mas neste ponto a gente tem seguido as orientações da Secretaria de Saúde do Estado justamente pelo conhecimento técnico que tem que nos guiar nesse momento. Agora o Carlos aqui, quantos da bancada contrariam o Covid-19? Ninguém contraria o Covid-19. Acho que quando contraírem vão entender a gravidade. Meu nome é Carlos. Obrigado, Carlos. Ninguém está desconsiderando a Covid-19. É a Covid, porque o coronavírus é o vírus e a Covid é a doença. Mas ninguém está contrariando a Covid. Eu acho que eu Nós posso todos até estamos reconhecendo. Eu acho que eu posso até ser mais otimista. A gente contrário, tem um exatamente. número muito maior de pessoas que são positivas e assintomáticas e que nem sabem que tiveram, do que pessoas que sabem o diagnóstico. Essa é uma das coisas mais importantes. Os trabalhos vão mudando dia a dia, mas antes se achava que era 6 vezes, passou para 14. Eu tenho uma certeza absoluta, tem trabalho de prevalência já demonstrando 46% de positividade em pessoas assintomáticas em locais de alto risco como o norte da Itália. Então, podemos não saber, mas podemos já ter tido. Olha o que diz o Alexandre Ramos aqui. A dengue está sendo negligenciada em triunfo. O Alexandre Ramos de Souza que está dizendo isso. Muito caro. E a dengue, só no oeste do Paraná, matou 70 mil pessoas, né? Só eventos cardiovasculares, 70, infarto aumentou 75 pessoas, 800% a mortalidade nesse período. Numa população de 75 70 mil. 800%. 800% de aumento por eventos permite que eu mande um cardiovasculares abraço? por falta de diagnóstico. Manda. Eu quero mandar um abraço pro Nick. Lembra da outra vez que eu estive aqui, ele mandou um e-mail e tal. Depois eu conversei com ele, um grande amigo, Nick. Um abração, tudo de bom. Saúde, meu velho. Anaí Guedes de aniversário, Russell de Aquim, Luciana Lanção, Moacir Schuxter, a Mirla Bairros, o Marco André Ribeiro, a Carmen Lúcia Salvatori, o Paulino Jekyll da nossa escala, a Graziane Gama, a Hélida Capuano, o Fernando Carlos Schuch. Um abraço ao Fernando, que está de aniversário. Cônsul da Guatemala. Amigo. Nosso amigo aí de aniversário. Parabéns a ele. O Charles Tang, também de aniversário. A Luciana Zanella. O Daniel Daut Schaefer. Meu amigo Marcos Vinícius Pratini de Moraes. Um dos grandes homens do nosso Rio Grande e do nosso Brasil. Esse é um patriota. E um homem que a exportação do Rio Grande do Sul deve muito, mas muito a ele, especialmente o setor de calçados. E o meu amigo presidente da Fiergs, Gilberto Porcelo Petri. Grande abraço, Petri, aí, sejas muito feliz. E o Platini também, uma gama boa aqui de aniversariante entre tantos aqui. Foi os que eu peguei por cima aqui, entre os aniversariantes. Vera Armando, quem é que está de aniversário hoje, Vera? Conhece alguém de aniversário? Não? Ah, bom, então tá. A Vera veste azul hoje, hein? A cônsul internacional de azul. Aliás, está muito bem. Parabéns, Vera. Muito obrigado, presidente Júlio Maciel, da nossa Uniodonto Porto Alegre. Por onde anda aí no Preto? Está sendo procurado vivo ou morto? Lá por Encantado. Está lá Encantado? É confinado em Encantado. Pô, eu achei que ele tivesse em Arroio do Meio. Não, Encantado. Ah, está Encantado. É. Eu que agradeço a participação, Paulo, mais uma vez. Muito obrigado. Tá, Meu prefeito Maneco, quando é a posse na FAMURS? Agora, com os problemas do coronavírus, provavelmente vai ser em gabinete, final de junho, início de julho. Mas se tu deixar, o Dudu vai transferir, hein? Vai levar mais um ano? O Dudu transfere pro ano que vem. Não, vai em gabinete, não entra não perder, do Dudu. Não, tá louco. Obrigado, presidente. Muito obrigado, sempre às ordens. Parabéns. Vou chamar o Cláudio Brito aqui para fazer um debate. Vai ser uma delícia. Hein? Vai ser uma delícia. Um abraço ao Cláudio Brito aí, nosso amigo.
Barbaridade. Meu Meu Dindo, amigo, né? né? Meu Dindo. Ele Meu tá- Dindo. Taquari. O Cláudio Brito, Claro. A esposa dele de A Taquari. esposa dele é irmã do meu falecido pai. Tá brincando. Claro. A noiva, minha Dinda. Mas ele é do PT também, o Cláudio Brito? Não, Cláudio Brito, a origem dele é brisolista. Ah, é pedetista, então. Isso. PTBista, Hoje eu né? acho que ele, né, a origem, a história, Sim, enfim, sim, hoje sim. eu acho que não Sim, tem ligação nenhuma. Foi enfim. procurador, foi promotor exatamente. de justiça. Obrigado, meu caro Fernando. Muito obrigado, Paulo. Sucesso para ti, parabéns aí pelas máscaras aí. E o engajamento, ele é importante. Essa campanha que nós estamos fazendo em conjunto aqui é primordial. Vitoriosa pela Rede Pampa, E a parabéns. ideia sua aí, brilhante. Não, de todos nós. É assim nós estamos rumando para o Jornal da Pampa. O Armando já disse, está posto. E nós retornaremos amanhã, na sexta-feira, com o nosso Pampa Debates. Até lá. Pampa Debates. Oferecimento GBOX. A proteção certa para sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença. Use o app para gerenciar sua conta.